Houve algum sinal? Água. Foi. Tudo bom, Midori? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Você pode se apresentar para a gente, Midori? Pois não. Meu nome é Midori Makino. Amanhã eu faço 71 anos. Nasci no Japão. Aos 5 anos, a minha família veio para o Brasil. E o navio Afurikamaru, né, saiu do porto de Kobe, né, no dia 29 de março, se não me engano a data. Chegamos no porto de Iquaraci, no dia 9 de maio, porque Porto de Belém não cabe um navio grande. A Baía de Guajará é muito raso, então um navio grande fica em Iquaraci, que é mais para litoral. Do navio pequenos, nós passamos para um navio grande, desculpa, passou para navio pequeno, que a gente aqui no Pará chama popopó. Popopó? Popopó, que o barco fazia esse barulho, né? É um navio pequeno que, para quem veio no navio cargueiro, né? Nossa, era navio cargueiro. Foi assustador, mas chegamos de dia 10, maio em Tomiaçu, e na época era assim, nós somos pós-guerra, imigrante pós-guerra, então já tinha japoneses com plantações de pimenta do reino em Tomiaçu, e os patrões, né, já tinham famílias para receber. Então, nossa família Makino foi recebida por um patrão chamado Okabe. E no dia 3 dias depois, nasceu meu irmão. A minha mãe veio grávida, com irmão mais velho, casou, minha irmã Eikos, casou, tinha 9, Eikos tinha 5, eu tinha completado, a irmã tinha 7, né? Eu tinha completado 5, meu irmão menor tinha 3 e nasceu Walter aqui no Brasil. Durante a viagem dentro do navio, tinha aula de português para os japoneses. Ah, é? Eu não me lembro, era mais para os adultos, né? Mas o meu irmão, que tinha 3 anos, era um menino muito lindo, ele aprendeu a falar bom dia. Né? Minha tia me contava muito isso, então. Então, com essa palavra bom dia, ele conquistou os viajantes. Então, ele tinha 3 anos, hoje ele já faleceu, já faz 5 anos. Então, eu estava querendo me apresentar, né? Que eu sou japonesa, imigrante por guerra, cheguei ao Brasil há 5 anos. E já se passaram... Você chegou em que ano? Desculpa, Midori. Nós chegamos em 1955. 55. Isso, no navio Africamaru. Aí eu estava com 5 anos, né? E ficamos como colono de uma família chamada Okabe para trabalhar na plantação do pimenta do reino. Uma família japonesa? Desculpa. Como eu já lhe disse, né? Já tinha japoneses em Tomiaçu. Antes da guerra já tinha vindo, já estava com a plantação do pimenta do reino e tudo, né? Já tinha precisando de mão de obra para trabalhar. Então, os imigrantes que chegavam já tinham onde ficar. Aí eu estou só fazendo lembranças, né? Então, a minha lembrança assim de criança de 5 anos foi assim. Parece-me, né? Pelos que me contaram, que eu tinha muita vontade de chegar no Brasil. Ah, é? Então, desde que a família começou a se preparar para a viagem, diz a minha mãe que, numa véspera, fazendo reunião só com os adultos, né? Criança estava por perto, mas quando me procurou, eu não estava. Aí a mãe, o pessoal ficou apavorado, né? Procurou todo canto da casa, não me encontrou. Aí que a minha mãe lembrou que tinha contado a história, como seria a viagem de Gifu, né? Eu nasci em Gifu, até chegar no Brasil, que tinha que pegar o trem, de trem, né? Vai para, acho que foi Kobe, né? Que foi a parada, e de lá pegar o navio. Então, acharam de me buscar na estação de trem, que era bem perto de casa.
diz que eu estava sentada lá na estação esperando o trem. Isso de Ainda vontade bem de vir? que 5 anos, né? Nossa. Aí diz assim que cada parada que o trem fazia, perguntava assim, chegou no Brasil? Então foi longa, né? Mais de 40, acho que quase 50 dias de viagem. Eu sei que quando chegando no Brasil, depois que cheguei em Tomiaçu, na casa, né, dos colonos da família Okabe, tinha mais outras famílias japonesas, né? E assim, na minha lembrança, eu achava todos muito assim negros, né? Queimado de sol, para quem é japonês, né? Aí eu olhei assim com cara assim, aí meu pai disse assim: Midori, aqui que é o Brasil. Diz ele que eu fiz cara tão triste, meio decepcionada. Eu não sei o que passava na minha cabeça, né? Mas mas nessa viagem eu tenho na minha memória recordada é que quando passamos no canal de Panamá, porque nós fizemos já assim cortando, né? Sim. Então assim chegou num ponto que tinha paredão escuro, né? Aí fiquei olhando, aí o navio subiu, aí depois passou do Oceano Pacífico para Atlântico. Então, essas coisas ficam, né, gravadas na memória da gente. Midori, Sim. Você sabe o porquê que a sua família veio para o Brasil? Pois é, né? Então, tem poucos japoneses vindo da província de Gifu para o Brasil. É porque a região de Gifu não passou para as necessidades como muitos outros, né, passaram, segundo a história. O meu pai, ele era muito aventureiro. Quando jovem, ele era motorista de caminhão e mesmo quando ele foi servir a guerra, ele não lutou na guerra, diz que ele foi motorista dos comandantes, porque ele sabia dirigir e ele sabia consertar os carros. Então, a vida dele foi assim de cuidar da maquinaria. Então, quando ele soube que tinha essa possibilidade de vir para o Brasil, ele se inscreveu, mas a família, com irmão mais velho, com 9 anos, e minha mãe grávida, não estava nas condições para viajar, né? Então, o que ele fez? Ele convidou minha tia, Sueco, que na época tinha 16 anos, para fazer parte da família. E assim nós viemos com a minha tia fazendo parte da família. Isso que tinha que ter mão de obra para o trabalho, entendeu? Uhum. Tá, aí, chegando no Brasil, né, na família Okabe, começou a trabalhar, mas quando já existia a cooperativa agrícola mista de Tomiaçu, que é a Canta, eu acho que é muito conhecida até hoje. Quando soube que meu pai era mecânico, então a cooperativa chamou ele para trabalhar na cooperativa. Então, com isso, ele começou a consertar muita coisa que, na época, não tinha peças para trocar. Ele consertava mesmo. Então, assim, eu estou contando a história que nossa família veio porque meu pai queria conhecer e ele era aventureiro. Entendi. E escolheu o Brasil e a história que ficou, né? Diz que minha Batian, né, dizia que ela tinha filho que é neto, porque a filha mais nova virou filha do irmão mais velho, porque não tinha filhos. Aí meu pai veio para o Brasil, né? Então ela dizia que tinha filho brasileiro. Sim. E disse que naquela época minha Batian, né, que já faleceu há muito tempo, dizia que a família Makino ia crescer no Brasil. Por quê? Porque, assim, né, vai ter irmãos, tem os filhos, aí realmente a família está grande. E os irmãos dele, que ficou no Japão, teve poucos filhos. Sim. E tem filhos que não casaram, né? Então, assim, nesse sentido, o Batian dizia que a família Makino ia crescer aqui. Midori, uma dúvida. Você teve que adotar um nome brasileiro quando chegou, não? Não. Eu fui assim, no caso
no nosso caso, ficamos com o nome, como era registrado no Japão, né? Só que em português, né? Em alfabeto. Né? Então, meu irmão Ryuji ficou assim, Ryuji, que para japonês é Ryuji, mas o brasileiro lê Ryuji, né? Nem Sim. consegue, às vezes... Mas os irmãos que nasceram aqui, né? Fez questão de ter um nome português e japonês. Então, esse irmão que nasceu 3 dias depois chama Walter Wataru Makino. Por que o Wataru? Meu pai escolheu esse nome Wataru no sentido de atravessar, né? Ele atravessou o Oceano Pacífico. O Walter, porque o padrinho, né, que já era o senhor Hajime Yamada, que é um dos primeiros imigrantes que chegou no Brasil, ele que escolheu esse nome, qual foi o significado, não sei, né? E o outro irmão que nasceu se chama Roberto Katsushi Makino. Katsushi também pegou o nome do Dichan e da Bachan, que é o pai da Mika Makino, que você conhece. Agora mora no Rio de Janeiro. Sim. E cresceu a família, então, né? Então, os 2 irmãos Nisei, né, que chama o filho de japonês nascido no Brasil, chama Nisei, tem nome em português. Os que nasceram no Japão, não. E eu, quando me naturalizei, eu não escolhi o nome. Poderia ter escolhido o nome português para colocar, né, certidão de naturalização, mas eu ficou Midori Makino. E eu me naturalizei porque eu queria ser professora. Aí achei que, né, para ser professora era bom ser brasileiro, né? Então fiz a opção de me naturalizar. Sei. Tem muita gente que até hoje não está naturalizada e vive muito bem no Brasil, né? Mas eu realmente, como cidadã brasileira com direito a voto, direitos e deveres, Importante, né? Me sinto à vontade. Midori, você lembra o seu trajeto do Porto até Tomé-Açu? Então, eu tenho vaga lembrança, né? Mas como eu disse antes, que meu impacto assim de descer de um navio para um barco pequeno, que eu falo popopô, né? Sim. Foi assim, porque você não conhece, né? Eu mando foto do que um navio que circula muito aqui na região do norte. Sim. Que é a Ata-Rede, né? Tem camarote, né? Onde tem cama, mas a maioria dos passageiros viaja numa rede. Olha. E assim, os primeiros japoneses que chegaram em Tomé-Açu construíram um navio chamado Universal, eu acho que é Universal, o nome do navio, né? Então, os japoneses fizeram muita coisa, além de trabalhar, né? Na plantação e tudo, fizeram um navio, fundou cooperativa, que até hoje existe. E quando você chegou... Tomé-Açu, uma dúvida, Tomé-Açu pode ser tratada como uma colônia japonesa? Então os japoneses chamam de colônia, né? A palavra colônia, hoje em dia, assim, não é muito adequado, né? Eu acho, né? É melhor comunidade. Claro. Mas a gente ainda continua falando de colônia, né? Porque tem muitos japoneses. E segundo a história, os imigrantes pós-guerra era para ir para Manaus, Manacapuru, que é o nome da cidade. Mas teve uma tipo guerra, né, entre aspas, entre Fundação Ford, que estava em Manaus, para não receber mais japoneses. Então, né, aí o Tomé-Açu recebeu esses imigrantes. Tanto é que, na época da guerra, né, foi citado como campo de concentração, que não tem nada assim para mim, né, como campo, porque era simplesmente um local difícil de ter acesso. Se chegar para sair, né? Tinha que sair pelo rio, né? Então, na época da guerra, por exemplo, ficou uma concentração de japoneses em Tomé-Açu. Mas não teve assim maltratos. Teve o que os japoneses do sul passou, que na guerra dizem, né, que os livros japoneses tinham que esconder, então cavaram para, né, para não ter visto. Então essas coisas teve, mas o maltrato assim,
eu não tenho ouvido falar. Toda vez que tem uma festividade japonesa, né, que eu escuto a história, eu faço comparação com o que aconteceu com os japoneses que chegaram no sul do Brasil, antes da gente, né? A nossa imigração japonesa começou em 1929, né? E a imigração japonesa no Brasil foi em 1908, né? 21 anos atrás. Então, pela história, né, os japoneses vieram substituir a mão de obra dos italianos, não foi? Na plantação do café, e sofreu bastante. Eu assisti o cinema que a Tezuka Yamazaki fez, que eu acho que é um retrato do que aconteceu. Aqui na Amazônia já foi diferente, porque, segundo a história, o governador da época, chamado Dionísio Bentes, queria desbravar, né, a Amazônia, porque era só mato, então ofereceram terrenos para japoneses que tinham, por natureza, ser agricultor, para cultivar a terra. Então, o sofrimento teve, com certeza, né? Porque veio num país totalmente diferente, os costumes, mas foi diferente da imigração no sul do Brasil, que eu acho que foi mais sofrido. Houve, então, uma distribuição de terras. Foi dito, né? Então, assim, na nossa época, que foi pós-guerra, meu pai, por trabalhar na cooperativa, recebeu um terreno, né? Eu não sei a história, realmente, se comprou ou não, mas eu acho que naquela época era terra doada pelo governo do estado. Sei. Isso nos anos... Nós chegamos em 55, né? Eu estou falando que antes de 55, quando vieram os primeiros imigrantes, deve ter recebido os terrenos. Sim, sim. E poderia, né, abrir a mata, né, derrubava as árvores, queimava, porque para plantar tinha que fazer isso, que hoje não pode nem falar nisso, né? Claro. Mas na época não tinha máquina, então foi trabalho bração mesmo dos, né, japoneses para fazer isso. Sim. Aí, quando eu tive 9 anos, né, a colônia japonesa, né, acabo usando a palavra colônia. Também está na minha boca. Eu tento. Mas é assim que foi falado e é assim que fica, né, na história. Foi comemorado 30 anos da imigração japonesa, eu tinha 9 anos, né? Então, os japoneses fazem muitas festividades que são feitas no Japão, né? Faz um dokai, engekai, né? Essas coisas, e para comemorar 30 anos, juntou crianças, porque a Tomiaçu é grande, né? Então, pegou as crianças que já moravam em Quatro Bocas, que é o centro de Tomiaçu, né? A cidade o município de Tomiaçu tem cidade chamada de Tomiaçu e tem vários bairros, né? E que um desses bairros é Quatro Bocas, onde fica a cooperativa, onde fica a Associação Cultural de Tomiaçu, onde tem campo tinha, né, de beisebol, essas coisas, fica em Quatro Bocas. Então, na área de beisebol, né, fez a dança, teve várias atrações em homenagem a 30 anos. E eu já participava naquela época, desde aquela época até hoje, eu sou muito animada para essas festividades. E, Midori, era uma constante essa... Todo ano. Todo ano era comemorado, né? Uma vez por ano. Por exemplo, um dokai, que é a gincana, era dia 15 de novembro, porque aqui na Amazônia, principalmente no Pará, que chove todos os dias, 15 de novembro não chovia. Olha! Então, era a data escolhida, né, para passar o dia todos juntos, fazendo a corrida. Né? Um dokai tem aquela gincana todinha. Então, dia 15 era sagrado e não chovia, não sei porquê, mas era a data escolhida pelos experientes, dizendo que era dia que não chovia. E a escola, o processo de aprendizagem aqui no Brasil? Não é? Então, eu morei no local chamado Boa Vista, né? Então, já esquecendo o nome, né?
Quatro Bocas é o centro, né? Meu pai, o Colônia ficava antes. Eu esqueci, deu um branco na cabeça, mas tinha uma escola que podia ir a pé, né? Uns 20 minutos eu chegava, a gente chama Escola Estadual de Ipitinga, que é feito de madeira, e a maioria das crianças que estudavam eram filhos de japoneses. Depois que nós passamos a morar em Quatro Bocas, né? A Escola Estadual Dr. Fábio Luz, que até hoje existe, eu digo que 80% dos alunos que frequentavam eram filhos de japoneses. E os professores? Então, os professores eram professoras brasileiras, mas é muito poucas professoras, né? Tanto é que os japoneses fizeram associação para convidar professoras de Belém para dar aula em Tomiaçu, pagando salário extra, construindo casa de professores. Então, assim, o japonês sempre empenhou para a educação dos filhos, né? Então, nesse processo, eu fui muito felizada, né? Para chegar até hoje, quem sou eu, foi pelo esforço dos nossos antepassados. E o interessante é que, porque tem mais japoneses na sala de aula, a gente fala japonês. Foi fundado o ginásio em 1963, né? Aí o diretor, que era um desembargador, professor de história do ginásio estadual Moderno Tomiaçu, depois mudou para Antônio Brasil, ele proibia a fala da língua japonesa no ginásio. Ah, é? Tinha suspensão e tudo. Mas você sabe que numa sala de 30 alunos, se tinha 2, 3 brasileiros, era muito. A gente falava só em japonês. E você lembra como era a relação desses 2, 3 brasileiros? Acho que acabou assim, acostumado, não chegou a aprender a falar japonês, né? Mas nós, filhos japoneses, fazendo as provas, as notas eram melhores, até a redação, apesar de não falar português. Sim. Sim. Coisa interessante, né? Acho que esforço, assim, fazia redações maravilhosas, tirava notas melhores e falava muito pouco português. Tanto é que, olha, eu terminei o ginásio, foi 67, terminei ginásio, aí, né, depois eu acho que se puder estudar mais, né, eu quero ser professora. Então, como a maioria dos filhos japoneses saíam, né, deslocavam para a capital Belém para estudar, né, meu pai também disse, vocês vão, tá? Eu, minha irmã, outros irmãos, meu irmão mais velho que ficou em Tomiaçu, mas saíam para estudar. Você sabe que na sala de aula, aí sim, eu era a única japonesa. Isso eu já na faculdade? Desculpa. Não, na escola de educação, que eu ensino secundário, quando eu terminei o ginásio. Tá? Foi em 67, ou 68 comecei, em Belém, né? Eu só estou contando história assim, do que uma educação rígida que eu tive em Tomiaçu, que nós tivemos, um diretor que proibia falar japonês, se tocasse a primeira campainha, todos os alunos tinham que entrar na sala. Segunda campainha era para estudar, o professor entrar. Se alguém se levantasse, era suspensão. Sabe? A gente é acostumado nisso. Passamos ginásio durante 3 anos. Cheguei em Belém, na escola que eu estudei, estadual, IEP, que chama. O professor vinha, começava a dar aula, mas todo mundo conversando, sabe? Eu disse, como é que eu vou aprender alguma coisa? Sim. Mas eu passei 3 anos, né? Me formei professora, né? Na época chamava normalista. Eu professora para voltar para interior ser professora. Quando meu pai disse assim, Midori, todos vão prestar vestibular, você não quer? Aí eu prestei vestibular e passei. Então, acabei não voltando, aí virei universitária, né? Então, estudei. Aí, quando chegou na universidade,
deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Quando ia me formar professora, eu não sabia falar português fluente. Qual era a minha preocupação? O que fazer na sala de aula para dar aula se eu falo tudo em japonês? Aí eu tinha uma colega, né, chamada Eliana Ozella, que a gente sempre tem algum... Apesar de não estar na mesma sala, porque no IEP, né, Instituto de Educação do Pará, as salas eram por ordem alfabética. Então, a primeira sala, todos os alunos que começavam com letra A, era da primeira turma. O M até o Z, né? Naquela época tinha muito Maria, mas Midori, depois da Maria, ficou na última turma. Então, a minha colega Eliana era outra turma, mas assim, você sabe assim que você não sabe o que o destino espera, né? Eu fiz uma amizade muito grande com a Eliana Ozella, né, do IEP. Aí, contando, né, minha angústia de ser professora e sem falar português. E eu sempre trabalhei também, porque precisava trabalhar para manter também, ajudar meu pai, né? Estava eu, minha irmã e outro irmão estudando em Belém. Então, eu trabalhava na loja que vendia souvenirs japoneses. Então, até no trabalho, o patrão era japonês. Sim, as Só relações os todas fregueses. eram com japoneses. Só os fregueses que eram brasileiros, mas quais são as palavras que você usa para vender algum produto, né? Sim. Midori, Oi. nesse seu secundário, fora a Eliana, né? Eliana, Sim. você tinha muitas relações com as outras pessoas? Sim, tive, mas eu estou citando a família a Eliana Ozella porque a loja que eu trabalhava sempre tem um contador, né? Aí trabalhava com um contador, uma pessoa chamada Clívia, mas eu nunca liguei nada porque a Clívia era bem branquinha, a Eliana é morena, né? A mãe é portuguesa e o pai é moreno. Uhum. Totalmente diferente, sabe? Então, nunca associei, mas um dia conversando, eu disse para a Clívia, que ela trabalhava na conta, era contador da firma, que minha amiga Eliana me convidou para morar na casa dela, para eu aprender a falar português. Aí a Clívia disse, a Eliana é minha irmã. Então, assim, de dois, né? Eu conheci a Eliana na escola normal e a Clívia numa loja que eu achava que não tinha nada a ver, mas então eu fui adotada, né? Na família Ozella, família muito grande. Comigo eram 14 pessoas. Nossa! Mas a dona Horácia, né, que é a mãe da Iana, ela conseguia dividir tudo assim igualmente, e a família aqui, assim, apesar de muita gente, não vi nenhuma briga, sabe, assim, viver numa harmonia com respeito é a família Ozella. Até hoje eu sou a filha adotiva. Ai, que legal. A dona Horácia, né, ela já faz o quê? Uns 3, 4 anos que faleceu, com 102 anos. Aí, então, estou 102 dizendo, né, que anos. eu comecei a morar na casa da família Ozella para aprender a falar português fluente. Então, quando eu entrei na universidade, porque isso foi o último ano, né? 78, quando eu terminei a escola normal. Eu estou falando 70, desculpa. Sim. 70 me formei, então, né, eu passei um ano. 71 eu fiz vestibular, porque quando meu pai disse, né, olha, todos estão estudando, por quê? Aí eu passei. Então, quando eu entrei na universidade, eu estava assim, engatinhando a falar português fluente. Sim. Que até hoje eu falo, o pessoal diz, né? Você ainda fala japonês? Porque o meu sotaque não tem jeito, né? Já tem mais de 65 anos no Brasil, eu vim com 5 anos, mas o fato de eu falar japonês continua assim, com esse sotaque. Sim, sim. Então, assim, dificuldade de aprender tive, né? Porque cresci em Tomiaçu, que a colônia era bem forte, né? Tinha colega brasileiro, mas numa sala tinha mais filhos de japoneses do que brasileiro, né? Tanto no primário, eu sou da época do primário e ginásio. Uhum. Depois veio, né? Primeiro grau, segundo grau. Depois Ensino eu acho que já mudou fundamental de novo. Então, aí... E até hoje eu não sei, né? O pessoal acha assim, você sabe falar 2 línguas. Mas, assim, eu não sei
se é vantagem e se é desvantagem, porque eu não sei nem totalmente todo o português, nem totalmente todo o japonês, né? Eu estou no meio termo. Mas é um domínio das duas, né? Isso, então, engraçado, né? Quando depois que terminei, eu fiz licenciatura em matemática, né? Eu gostava de matemática, queria ser professora. Então, quando terminei, também a oportunidade surgiu para fazer curso de verão no Rio de Janeiro. Depois ganhei bolsa para fazer mestrado. Aí passei 4 anos, mas todas as férias eu voltava para Belém. Naquela época, de ônibus, passava 2, 3 dias. Nossa. Mas enquanto estava no Rio, eu falava só português, né? Sim. Né? Aí eu pensei, ué, será que eu ainda sei falar japonês? Mas sim, quando você liga, naquela época não tinha celular, então era difícil fazer né, telefonema para a família e não tinha telefone assim, à vontade como hoje. Mas uma língua que você aprende a falar, não esquece. Né? Então, quando você fala com alguém que só fala japonês, sai a língua japonesa fluentemente. Aí tem uma colega, que ela até minha professora, ela é NC, né? Ela é professora de física. Naquela época, ter mulher professora de física era raro, né? 1970. E ela sempre queria ouvir falar japonês, ela queria falar japonês, mas eu não saía, porque na minha cabeça, né? Colocou que ela não sabe falar japonês. Então, eu não teria como comunicar em japonês com ela, apesar de ela sempre pedir, né? Midori, fala em japonês. Mas para a conversa fluir, não saía. E, Midori, como foi a sua chegada no Rio? Então, não é? Eu tive assim umas aventuras que eu guardo até hoje, porque de Tomiaçu, Belém, né? Já essas viagens Já é fiz bastante várias coisa, vezes. né? Logo no início era de barco, né? O barco que é o tal do Popopô, que eu estou lhe dizendo, tinha assim, geralmente era nos feriados que viajava para Tomiaçu, então ficava lotado, né? E Sim. os passageiros eram na rede, né? Então a Sei. rede fica uma assim encostada na outra, parece sardinha, lá tem sardinha, assim mesmo te fazia. Depois foi aberta a estrada, né? Que hoje em dia não tem mais a viagem de barco, é de estrada. Mas, assim, a minha viagem, assim, eu só conhecia Belém e Tomiaçu. Aí a carta, o professor Guido Zapata, né, era coordenador do curso de verão, ele escrevia assim, você ganhou a bolsa, até a passagem ganhei naquela época. Não sei se hoje em dia o governo paga, né? Eu tive o privilégio de receber bolsas. E ganhei a passagem. Ele escreveu assim, olha, você vai de avião até Brasília. Aí de Brasília você pega um ônibus. Tá, eu simplesmente sou obediente, obedeci. Marinheiro, viajante de primeira vez, né? Sim. Eu fui conforme estava na carta, que o curso ia começar dia 3 de janeiro, no Fundão. Aí eu peguei passagem no dia 30 para Brasília. Acho que é a primeira vez que peguei avião, se não me engano, depois que, né? Porque eu vi de barco do Japão, navio né? Do Japão para Tomiaçu e assim. Aí cheguei, né? Aí estava lá, quem tem boca vai a Roma, né? Então peguei do aeroporto para a rodoviária. Aí cheguei na rodoviária, fui comprar passagem para o Rio, né? E no guichê, e são várias empresas que tem, né? Mas nas 3 que fui, disseram assim, olha, não tem passagem para hoje, né? Que era dia 30. Mas se você quiser esperar, talvez tenha uma extra. O que ia fazer, né? Não conhecia ninguém, então eu disse, tá. Eu esperei e teve uma extra, saindo dia 30 para chegar dia 31 no Rio de Janeiro. Aí peguei esse ônibus, eu tinha, na verdade, um endereço, né? Onde eu ia chegar no Rio de Janeiro? Endereço a irmã mais velha da família Rosela, já morava no Rio, né? Na casa da vizinha da dona Horácia de Belém, né? Lá no Pilares, no Rio de Janeiro. Sim. Então,
pessoal já sabia que eu estava indo, né? Mas também eu não escrevia carta dizendo para me pegar na rodoviária nem nada. Eu sei que eu estava com esse endereço. Aí, durante a viagem, a senhora que viajou do lado disse assim: você tem alguém lhe esperando na rodoviária? Eu disse: não, eu estou com esse endereço. Aí ela disse assim: olha, nós vamos chegar à noite. Rio de Janeiro é perigoso. Você deve ter ouvido, né, conselho de pessoal que não é para ir na conversa das pessoas, mas Sim. se você quiser, né, e ela dizendo que ela estava me convidando, mas ela me dizendo que não era, né, para Não ir era para aceitar confiar, mas convite de todo, mas eu entre chegar num lugar desconhecido à noite e essa senhora que me viajou durante a viagem, achei melhor. Aí eu disse: por quê? Ela disse: não, porque você vai para minha casa. E, no outro dia, nós duas vamos atrás desse endereço, porque não tem como nós chegarmos no Rio, né, procurar. E ela disse assim: nós não vamos descer, saltar na rodoviária. Nós vamos saltar no Deodoro, que para mim era desconhecido, né? Eu fiz o que ela tinha que fazer. Aí peguei trem suburbano na primeira vez. É isso, em 1973, eu acho que é 73, porque era o penúltimo ano de me formar quando ganhei a primeira passagem para fazer curso de verão. Eu fiz 2 vezes. Sei. No segundo curso de verão que eu ganhei bolsa de mestrado, né? Então, essa foi a primeira viagem que fui para fazer o curso. Aí, eu peguei trem suburbano, em 1973. Ela me levou na cidade chamada Japeri. Japeri, Japeri, quando eu vi no mapa, é bem afastado, né? Mas essa senhora, né, de coração bondoso, ela morava numa casa bem humilde e eu me lembro que ficou na minha lembrança que eu tomei banho olhando estrelas, porque ela tinha um cercado, né, para tomar um banho só, sabe? Sim. Aí, no outro dia, ela me deixou lá em Pinares, né? Só que chegamos lá, aí a Clive, que é a irmã mais velha, estava lá e a dona, né, fez cara feia. Eu disse: mas o que fazer, né? Mas eu acho que a senhora, a dona, que é Dona Antônia, achou que essa senhora que me acompanhou também ficaria na casa. Eu acho que é isso, né? Para me receber com calma. Entendeu? Depois a gente esclarecer, porque realmente ela achou que a senhora... Mas eu expliquei que ela, né, me acolheu na casa dela, porque ia chegar à noite. Aí o que eu achei muito interessante também, que está na minha cabeça, na minha memória, é que então já foi dia 31, né? Sim. Cheguei 31 em Pilares. Sim. Aí a dona da casa disse assim: olha, nós vamos passar Réveillon em Botafogo. Você vai? Eu disse: vou. Né? Não vou ficar na casa. Aí pegamos trem. Trem não, desculpa, eu peguei um ônibus. Aí tinha o posto do Petrobras, tinha enfeite. Aí eu vi aquele posto mais várias vezes, sabe? Assim, não dava para contar, cada vez eu pensando comigo: será que está fazendo um loop, né? Passando no mesmo lugar? Por quê? Porque em Belém, se pegar um ônibus, você chega no destino 10, 20 minutos. Sim. Naquela época, hoje não, né? Hoje a cidade de Belém cresceu muito. Então, na minha cabeça, assim, parece que eu estava passando no mesmo local, mas era a Avenida Brasil. Ah, sim. Até chegar aí, ainda me disse assim: nós vamos saltar para pegar outro ônibus. Aqui no Paraná, na época, para pegar outro ônibus é como se fosse para outra cidade, né? Castanhar, outro município. Sim. Aí descemos Central, pegamos outro ônibus para ir em Botafogo. Sim. Aí vimos aquela festeja do Iemanjá, né? Aí tinha uma família paraense morando, aí me convidou, porque paraense é assim: se você tem uma festa, né, o convidado leva outros convidados e são muito bem recebidos. O paraense tem um coração assim de uma recepção muito bondosa, né? É um povo acolhedora que soube, e que você pode observar no Festival do Círio de Nazaré, sabe? Sim. Todo mundo aqui é mana, porque assim, vem, se alguém perguntar endereço, são capazes de levar no endereço do destino. Assim é o paraense, sabe? Então,
eu desviei o assunto, mas aí passei como é, Réveillon desse jeito. Aí, no outro dia, era Ano Novo, né? E a aula ia começar dia 12. Aí, eu queria conhecer o Fundão, porque é onde ia ter o curso de verão, e queria saber como é que eu vou passar o mês todo. Aí, o pessoal de Pilares diz, olha, você vai de ônibus até Madureira. Aí, de Madureira, pega, não sei se era 410, tinha um número, né, no ônibus, que passava, que ia para Bananal, que ele é do governador, e que passava no Fundão. Eu sei que eu fui assim. Cheguei, né? Aí cheguei no instituto, olhei, eu me apresentei, era no bloco C, né? Lá do Fundão, e o coordenador me olhou assim com cara estranha, eu disse, que será, né? Aí eu disse, eu sou Midori, né? Eu sou da Universidade Federal do Pará. Aí ele disse, olha, no seu documento diz que é filho. Achou que era homem. Ah, Tá, tudo bem. Aí ele disse assim, que eu contei, né, que eu estou numa casa, né, conhecida, mas que eu não teria onde ficar. Aí ele disse, não tem problema, eu vou lhe deixar, né, no alojamento, mas só que para morar no alojamento, você precisa de documento. Então, ele me levou no Bom Sucesso, né, fazer todos os exames e tudo. Então, eu cheguei primeiro. Outros colegas, né, que chegaram depois, eles só indicaram. Eu fui a privilegiada de o coordenador me levar sim. até, né, aonde tudo que tinha que fazer. Então, eu sempre tenho essa como é, vantagem, sei lá, né, de É uma encontrar pessoas boas. sorte Não é? Poxa, de achar gente, né? De comunhar com não é? gente. Então, por que eu digo que eu sou sortudo? Porque a primeira vez que eu voltei, né, para passar férias, eu fiz a escala em Brasília, né? Porque como é, o ônibus direto, né, era 72 horas. Porque tinha tio que diz que estava até hoje a família Enoch mora em Brasília, disse assim, olha, passa lá, né? Já que o ônibus passa em Brasília, visita que todo mundo conhece a família Enoch em Brasília. É só pegar um ônibus, no final da linha, você pergunta. Aí, para mim, era a cidade satélite, Gama, né? Existe Gama. Sim, sim. Então, eu fui, né? Aí, cheguei lá, no final da linha, e eu perguntei para a família Enoch, que ninguém sabia. Eu disse, nossa, fazer o quê, né? E, de novo, a senhora aqui, né? Estava comigo, disse assim, olha, não tem ninguém. E aí, o que você vai fazer? Disse, olha, eu estou com minha passagem para amanhã pegar para Belém. E ela disse, olha, esse horário, assim, também era, não me lembro, eu acho que era à noite, né? É difícil você ter ônibus agora ir para a rodoviária, para pegar, né, outro dia. Se você quiser, você passa a noite comigo, porque amanhã eu vou cedo entrar na fila para receber sopa. Nossa. Foi assim, essa senhora, né, que me acolheu em Brasília, ela ia entrar na fila para receber sopa e me acolher para dormir uma noite. Nossa. Então, é assim, né, assim, querer vir para o Brasil, eu só tive, assim, contato com pessoas que eu só tenho que agradecer. Sim. Então, assim, eu fui fazer, aí primeiro o verão, né, aí segundo verão, ganhei de novo e o orientador na época disse assim, olha, tem vaga. Hoje a concorrência para fazer mestrado é muito grande, mas em 75 ainda o curso os programas de pós-graduação estava atrás de alunos. Sim. Tanto é que tinha bolsa, né? Eu tinha feito 2 cursos de verão e eu fui selecionada para ficar. E na época, olha, eu dava aula de manhã à tarde e ainda fazia monitoria na universidade. E eu acho que na época era 500, não sei se é cruzado, se é cruzeiro novo, sabe? Eu não me lembro a sigla, né? Uhum. E a bolsa era dobro, a bolsa de mestrado. Sim. Né? Então, aí né, eu fui lá perguntar para os meus pais se podia fazer. Ele disse, claro, né? Sim. Vai fazer. Né? Mas se a família precisar, você ajuda. Tanto é que com essa bolsa eu consegui ajudar ainda a custear meu irmão mais novo, né? Para dar ajuda no ônibus, alguma coisa. E assim, minha vida
Cheguei no Depois Rio de de, Janeiro. depois de ter feito mestrado aqui no Rio, Midori, você volta para o Pará. Então, é assim, antes de voltar para o Pará, tinha vaga também, eu sempre... a vaga para ser professor de cálculo numérico e sem concurso. Uhum. Eu fui contratada professora auxiliar de ensino no Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro para ser professor de cálculo numérico. Sim. Isso ainda antes de terminar o mestrado. Aí, na época, o diretor do instituto era um paraense, professor Guilherme Della Penha. E ele disse assim, você, né, quer ser professora daqui do instituto? Aqui está cheio de mestres e doutores. O Pará precisa. Você aqui não é nada, ele falou, né? Vai embora. Mas aí, eu realmente, se terminasse mestrado, ainda não tinha nenhuma perspectiva, né? Aí, nisso também coincidiu de, na UFPA, criar um programa de pós-graduação em geofísica. E eles estavam atrás, né, de paraenses que tinham qualificação e que estavam estudando. Então, assim, coincidiu de eu estar terminando e a geociência, né, precisar de alguém paraense. E porque eu, da matemática, tinha outro colega, né, o professor Protásio, o João Henrique, esse professor João Henrique, que já faleceu, nós três voltamos para fazer parte do suporte matemático para programa de pós-graduação em geofísica. Por quê? Porque a geofísica tinha candidato de geologia para fazer. Aí, parte matemática tinha que ser reforçado, né? Então, nós fomos convidados para fazer parte desse grupo. Aí, nisso, em 79, eu vim para Geociência participar desse projeto, né? Aí, não era só assim, uma bolsa, tipo bolsa, que a Fundação pagava. Aí veio a greve de 80. Não sei se você sabe, em 1980, a categoria docente fez uma greve que, quando veio a carreira do magistério. E aí, nessa carreira do magistério, nós fomos contratados como professores colaboradores e depois fomos enquadrados. Então, eu faço parte do quadro da Universidade Federal do Pará sem concurso. Sim. Sou da época de Nessa 80. transição, né? Então, eu estou dizendo, até nisso, né? Quer dizer, que talvez se tiver concurso eu iria passar, né? Mas eu entrei sem concurso, porque foi a época que foi desse jeito. Aí, olha, eu voltei com o mestrado, fiquei 14 anos dando aula na geociência, né? E a geociência, que começou com o suporte matemático, tinha 2 cursos, que era meteorologia e geofísica, e antigamente departamento. E o departamento vai crescendo, né? E dividiu. Na divisão, tinha o professor Jean Henrique, que era de matemática, e eu também de matemática. Aí eu fiz a opção para ficar na meteorologia. Eu trabalhei na geociência quase 36 anos. Nossa! Ajudando na parte matemática, entendeu? Mas, assim, nesses 36 anos, eu tive a oportunidade de sair para fazer doutorado. E eu fiz doutorado em matemática. Sim. Com experiência, né, com um projeto de pesquisa que tinha sobre geotermia, com o professor José Ricardo Errotênio. Então, eu fiz doutorado também, começou assim, olha. Tinha um colega de japonês, né, que tinha feito engenharia, e ele gostava de parte de robô. Aí ele veio um dia, olha, Dori, tem um programa que dá bolsa para fazer doutorado no Japão, vamos? Era do CNPq, essa Sim. propaganda, né? Aí eu mandei uma carta para o orientador, disse, olha, já faz tanto tempo, né? Tinha 14 anos que tinha terminado o mestrado. Se eu tinha ainda, né, condição de fazer doutorado, aí o orientador disse, para já. Olha, né? O orientador me incentivou, aí eu saí, aí a geociência me liberou para fazer doutorado, porque na época eu era pesquisador assistente 3 do CNPq e eu não podia subir se eu não tivesse doutorado também, né? Sim. O CNPq diz, olha, se você quiser
porque assistente 3, 2, 1, e vai subindo, né? E ele disse, não, tem que fazer doutorado. Então, eu consegui fazer o doutorado. E, quando comecei, o professor Luiz Adalto, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, ele disse assim, eu conheço um japonês chamado Ebihara, você poderia fazer doutorado em sanduíche. Aí eu disse, nossa senhora, né? Para mim, terminar no Rio. Mas aí, para fazer doutorado em sanduíche, você precisa de um teste como o TOEFL de inglês, né? Para sair. Uhum. E eu falava japonês fluentemente, mas eu não sabia escrever também, né? Nada disso. Sim. Aí eu fui, interessante, viu? Tem escola, não sei se ainda existe no Fundão, da língua japonesa, né? Que eu frequentei como curso livre, que assim, em uma semana a professora ensina os caracteres para memorizar. Eu sei que no final do semestre os alunos, também tinha alunos que trabalhavam no hotel, né? Trabalhava em vários lugares, dizem que gostava de língua japonesa. Então, num semestre, aquele aluno que entrou quase sem saber nada de japonês, já saía falando japonês. Eu disse, nossa, eu nunca vi uma turma nesse nível, entendeu? Aí eu fiz o teste de Noryokusken, né? Que eu acho que nível 1 é mais alto. Eu consegui passar no 2 como a nota, que com isso eu pude ir para o Japão. Ai, que legal. E quanto tempo você ficou no Japão? Então, foi de 1 ano, né? 1 ano. Foi bolsa de 1 ano. Eu tinha já uma filha com 6 anos. Aí eu tive a bolsa da CAPES, né? E a CAPES, para cada dependente, ele dá um auxílio também. Então, a minha filha já ganhou uma bolsa da CAPES para se manter. Aí, olha, a gente estudando não tem tempo, né? E a minha filha com 6 anos. Eu não ensinei nada, e porque a minha mãe dizia que poderia viajar comigo para tomar conta da minha filha. Aí, quando chegou na hora, ela disse que não iria mais. Mas eu fui com a minha filha, Eu fui com a minha filha lá. Aí, chegou lá, minha filha... Eu ensinei 2 palavras para ela, viu? Ensinei assobó e Assobó? damé. Assobó, Que quer dizer brincar. o quê? Brincar. Brincar. Assobó, vamos brincar, né? Damé, não pode. Que é importante Aí, também. e Japão é assim, né? Criança não fica fora da escola. Então, eu consegui matricular num jardim de infância lá, Yotien, né? Kobato Yotien. Aí, com essas 2 palavras, ela comunicava. E no primeiro dia de aula, né? A minha tia, que passei em Gifu, comprou uma roupa de Seramun, que era um desenho muito conhecido na época. E ela foi com essa roupa para quê? Quando chegou na escola, toda criança avançou como se fosse uma artista, sabe? É porque ela estava com roupa, né, do Seramun, e ela, sendo mestiça, também era diferente, né? Diferente, né? Aí ela queria logo que comprasse o uniforme, porque ela não queria ser diferente de outras, né, colegas. Então, olha, o fato de eu já saber falar japonês e a minha filha também querendo se adaptar, não querendo ser diferente, nós chegamos em novembro, em dezembro, num supermercado, ela me chamou de Okasan. Olha, Antes era mamãe, né? sim. Aí eu disse, essa voz eu conheço, mas quem está me chamando, né? Então, a minha filha, ela fez uma, assim, sabe? De português, mudou para japonês, assim, com uma facilidade. Sim. Que, olha, em mês de agosto é dia do finado, né? Lá no Japão, passa 2, 3 dias. Aí eu me encontrei com a família, né? Minha prima estava lá, minha tia. Aí a minha prima falando em português, como é que vai a minha filha? Zenzen wakaranai. Não estou entendendo nada, Que né? legal. O que é uma criança, né? Diferença. Então, ela fez Yotien e Chinensei, né? Primeira série. Aí, a escola japonesa é assim, diferente daqui do Brasil. Que, não sei, né? Se tem coisa boa e não. A professora faz a visita familiar para contar como é que seu filho está na escola.
Aí eu disse para a professora que minha filha não tinha vocabulário, né? Então, que não sabia comunicar direito, que eu só tinha ensinado 2 palavras, assobô e damé. E a professora disse, não, ela responde tudo. E Midori, Tanto é que... Ah, a sua filha lembra alguma coisa até hoje? Não. lembra, mas esqueceu o japonês, né? Sim. Japonês. Eu ainda, quando cheguei no Brasil, ela foi na escola, tanto é que a professora dizia assim, porque a turma aqui no Brasil não tem várias idades, né? Porque é Tá. difícil formar uma turma. E como a Sayuri entendia tudo, a professora dizia, Sayuri-chan dame. Ela não Uhum. podia responder nada. Aí ela perdeu graça. Aí eu Sei. coloquei ela para estudar inglês. Sim, sim. Aí eu disse, bem, aí quando nós voltamos, em 2020 anos depois, ela diz assim que entende, né? Aquelas coisas que aprendeu, ela assim não sai, né, da boca a Sim, frase, mas que dava para entender o que o sim. pessoal estava falando. Né? Então é assim, uma língua que você aprende criança, com o tempo, se você, né, dedicar, volta. É diferente de adulto aprender uma língua. Sim, sim. Sim, É, aí, identifica, né? não é? Cola mais Então, fácil. aí, depois de um ano, olha, situação engraçada. Quando chegamos no Rio, de volta, né? Porque eu estava no Rio, passei um ano. Quando voltamos, minhas amigas disseram assim, que uma mona assassina tinha falecido, né? O avião tinha caído, aí Sim. tinha, sabe, era 74, 70, né? Não, 90, 94. eu estou fazendo, É, isso. 90, eu fui em 94, 94 ou 90 e 95? 95, Por aí. eu voltei em 95. Sim, 95. Aí contou a história como é? Brasília Amarela, não sei o quê, né? Mas a minha filha ainda não estava, assim, não tinha caído a ficha, porque ela esqueceu por completo o português. Sim, Aí eu peguei o táxi, eu disse assim, eu vou na casa da Mariene, que foi a professora do fundão, né? Que trabalhávamos junto na disciplina cálculo numérico. E ela disse assim para mim, como é que você vai falar para o táxi? Aí eu falei português, né? Quando ela me viu eu falando português, ela não gostou. por quê? A minha filha não gostou. Por quê? Ah, Porque ela esqueceu o português. E eu não tinha me esquecido. Então, sim. qual foi a reação da minha filha? Ela começou a corrigir meu japonês. Olha, Foi coisa interessante, né? nossa. Aí foi. Aí eu, ela já estava estudando, né? Ela estava com 6 anos, já fez Jardim 1, 2 na Santa Rosa de Lima, que fica na Voluntária da Pátria. Aí eu tinha que terminar o doutorado, então ia ficar mais tempo. Aí eu fui na escola, falei com a professora de alfabetização para alfabetizá-la, porque ela passou um ano e ia fazer primeira série. E Sim, ela não lembrava nada, né, de japonês. em português. O português. Então, olha a dificuldade. Eu acho realmente língua brasileira, né? Português, alfabeto é difícil, porque o japonês é um símbolo para cada sílaba. Sim, No português, a letra A tem A redondo com rabinho, tem A que escreve na máquina, tem A maiúsculo, né? Tem vários tipos para uma sim, letra. Aí sim. você tem que formar sílaba, não é? Então, olha, aprender japonês não é difícil. Aprende kanji, né? Yama, né? Você aprende aquele símbolo. É Yama, é montanha, Sim. né? Aqui aprende, escreve cadeado, né? Cadeado, né? Até a leitura também, sabe? Então Sim, sim. eu achei que assim, alfabetizar em português é mais difícil do que em japonês. Nossa, Mas a minha filha, né, criança não vê nada disso, né? Eu não sei como é que a criança vê a letra A na máquina, a letra A na revistinha, que é diferente da letra A que aprende na escola, que é bolinha com rabo, né? e é Nem muito inconscientemente diferente. aprende, Sim, né? E sim, no Japão, letra A é só aquela A, entendeu? sim, Aprendeu, não tem problema, mas não tem várias formas de escrever a mesma letra. sim. Então, tem essas diferenças, mas assim, é,
eu me recordo da minha filha, Sim. E, Midori, né? quando você volta para o Pará, Sim, você mantém alguma, ou melhor, qual é o grau de relação que você tem com a cultura paraense? pois é, né? É assim. Aí, depois que, olha, eu fiz mestrado, né? E voltei. Aí, depois de 14 anos, voltando, eu vim para doutorado, Sim. né? Aí, quando terminei o doutorado, aí eu fiquei sabendo que existia um grupo de dança, né, que a professora Satiko Shimizu ensinava. Aí eu me lembrei que eu sempre gostava de participar dessas danças japonesas em Tomiyasu, quando era pequena, né? Todo ano estava participando, eu procurei a associação. Aí comecei a fazer parte desse grupo. Aí, olha, você conhece Bon Odori? Perdão. Conhece Bon Odori? Não, Bon Odori. não. Então, é uma festa assim que as pessoas se juntam, né, faz uma roda e dança passos simples repetidos, né? A mais famosa mundialmente é Tankobushi. A dança é Tankobushi, né? Aham. Né? E assim, então comecei a participar e as oportunidades surgiram quando foi na comemoração dos 70 anos da imigração japonesa, né? Eu já estava como diretora também da Associação Nipo-Brasileira e conseguimos fazer não desfile de dança na rua, mas conseguimos fazer a dança na Praça Batista Campos, uma praça belíssima que tem aqui no Pará. Aí, de lá para cá, eu faço parte do grupo, né? E para onde tem bondoria, eu estou indo. Aí a professora também me autorizou da oficina de bondoria, então eu repasso. Ai, Tem coreografias novas que a gente tira do YouTube, né? Entendeu? Então, e assim, realmente, uma vez por ano, toda a colônia, né, entre aspas, japonesas fazem bondoria. Então, tem bondoria em Tomiyasu, tem um bondoria em Santa Isabel, Castanhal, Belém. Belém é diferente, porque o Belém, na associação, fica lotado, aí sim. você não consegue identificar a roda, entendeu? Porque tanta gente dança e são brasileiros, né? Ah, O isso que eu ia japonês tem perguntar. vergonha de entrar na roda, né? Então, quando você vai para Tomiyasu, Castanhal, né, Santa Isabel, as senhoras japonesas, né, tá vestido, claro que os descendentes também, mas você não vê público participando. Ah, não? Associação não. Sim. Associação, os brasileiros, pô, entra e está dançando. E dizem, poxa, leva uma semana, um mês repassando, né, para ensinar coreografia, o pessoal em 1 minuto já está dançando. E 2020, por pandemia, né? Não teve nenhum evento e vamos ver se esse ano vai dar, né? Até agora não chegou a vacina para a minha idade, estou aguardando. Agora, Midori, como você percebe nessas ações a participação do povo brasileiro, do povo paraense? Claro que você deu um exemplo desse evento específico, onde as pessoas vão e entram, porque o brasileiro é muito assim, né? O brasileiro entra e tem essa liberdade que é muito gostosa em um É. lugar, né? E olha, o Pedro, tanto na escola língua japonesa, né? Tanto que eu digo, e como nos eventos, os brasileiros, né, que gostam de língua japonesa, eles são mais ativos do que filhos de japoneses que os pais obrigam a fazer, porque é descendente. A motivação é diferente, né? Tem Ah, muita cobrança dos filhos japoneses, os brasileiros vão porque gostam, entendeu? Então, assim, tem essa diferença. Mesma coisa na dança. Se você obriga alguém que não gosta de dançar a dançar, não sai, sabe? Então, o pessoal que vem, mesmo que não tenha ritmo, né? Ele consegue acompanhar. Então, eu vejo muitos brasileiros que gostam da cultura japonesa. Então, todo ano, né, aumenta a participação do povo brasileiro. Claro que tem dos japoneses, né? Mas, assim, japoneses, às vezes,
às vezes eu digo assim, já mudando um pouco, a Nipo recebe voluntários da JICA que vêm ajudar nas escolas, no centro de reabilitação, né? Eles vêm voluntários. Que eu fiquei besta porque esses voluntários disseram que nunca tinha dançado Bandori. No Japão tem, né? Aquelas festas, mas assim, tão íntimas, sabe? Sim. Aí vem para eu ensinar, eu disse, nossa, que satisfação, né? Aí dança junto. Até a menina disse que nunca tinha vestido kimono, né? Porque tem yukata e tem kimono que é furisoden, aquele de seda. Sim. Então, quando tem concurso Miss, né? A menina tem que vestir, né, para bonito. Então, essa voluntária também, de vez em quando, veste para recepcionar autoridades. Então, diz que essas experiências não teve no Japão e está tendo aqui no Brasil. Sim, sim. Interessante. E esses eventos, eles existem no Japão nessa proporção? Eu acho que sim, Japão todo lugar tem, né? Tá. Todo lugar, e geralmente, eu acho que mês de agosto que é festa, né? Eu passei um ano no Japão e eu queria ter participado, mas aí eu não tive. Mas eu fui lá para Hakata. Hakata é a cidade no centro de Fukuoka que tem assim pessoal fazendo desfile, né? Então eu vi um pequeno desfile de crianças, sabe? Mas eu não participei de nenhuma festividade no Japão. Sim. São Paulo tem, né? A bairro de Liberdade, de vez em quando tem as senhoras dançando na praça. Aqui nós já conseguimos fazer o quê? Uns 5 anos que a gente já faz, durante a Semana do Japão, que é no mês de setembro, fazer um desfile de dança na rua. A gente consegue ter umas 100 pessoas para marcar, né? Nossa, A imigração japonesa. é bastante gente, né? Sim, porque assim, quando é aqui na Nipo, que é em Belém, as senhoras, né, de outros municípios, né, como eu citei, Acará, Santa Isabel, Castanhal, Tomé Açu, vêm colaborar, sabe? Então dá para fazer. E os, né, próprio pessoal de Belém que gosta de participar, né? Então a gente dança, aí tem um grupo de taiko também que colabora no desfile. Então tem assim, consegue. Esse ano passado que parou, mas todo ano a gente tem feito isso. Que legal. Midori, para a gente encerrar aqui a nossa conversa tão boa, tão prazerosa para mim, Bom, como você vê, assim, depois de tanta história, depois de ter passado por tantos lugares, como você vê hoje esse encontro entre as duas culturas que olha, gerou você, claro, que gerou me gerou um pouco depois também. olha, o Brasil é um país, né, que é formado de várias etnias, né? Tem várias imigrações, então eu acho que é um paraíso. E ainda não conseguiu misturar tudo, né? Sim, Ainda tem os japoneses, né? Ainda tem italiano, assim, nós estamos aqui na segunda, terceira, quarta geração. Um dia acho que vai, né, misturar tudo, sabe? Mas assim, é bom ter diferenças também, né? claro, E claro. eu acho que talvez, não sei como é que está no Japão agora de japonês recebendo, né, estrangeiros, mas Brasil foi, né, descoberto assim, né, para ter várias etnias, né? E graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque eu me lembro que o diretor, né, do instituto, que foi depois do professor Della Penha, que era paraense, ele era almirante, ele disse assim, que eu já era professora dando aula de cálculo numérico, ele disse, olha, Midori, quando você entrar na sala, diga que é japonesa. Aí estranhei esse negócio de eu dizer assim, a minha cara é japonesa, Sim. não é? Mas eu sou pela como é lei, sou brasileira, né? Naturalizada com todos os Claro. direitos que tem, né? Então, estou dizendo que isso ainda é o Brasil e é bom que o povo brasileiro, né, recebe a gente, né? Eu acho que ainda tem essa história de, né, raça negra, mas os japoneses foram muito bem recebidos e os japoneses têm trabalhado para isso, né? Uhum, uhum.
né? Eu, por exemplo, eu me considero brasileira paraense, Mas é, né? né? E o futuro é assim também. Eu acho que a comunidade, né, já aceita como é, porque nós somos, Claro, né? Abraçamos o Brasil, né? Como meus pais disseram assim, nós vamos ser terra, vai ser enterrado aqui no Brasil, né? Japão ficou, apesar de dizer assim, né? Falava assim, meu pai faleceu já há muito tempo, a minha mãe também, mas dizer assim, né? Que se soubesse na época que veio para cá, não na situação ruim, né? De maioria dos imigrantes que vieram, mas meu pai veio porque, né? Quis. Eles diziam assim que se soubesse que o Japão ia ser transformado no Japão que é hoje, muita gente não teria vindo. sim, Mas foi bom ter, né? Foi bom ter vindo, porque é assim que o mundo, né, ocorre. sim. É outra história, né? Se forma Outra história, história. E vamos daqui para frente também, eu acho que o povo brasileiro é muito abençoado, eu acho. Sim. Apesar de tudo, Apesar de tudo, sim. de tudo, É uma né? mistura que engrandece todo mundo, né? Porque olha aqui, né? Os japoneses que, né, trabalha, mas os brasileiros podem não ter dinheiro, mas eles sabem curtir a vida, né? Sabe, né? Ir para a praia, né? Jogar futebol, sabe? Eles sabem viver melhor que japoneses, que viver estressado de tanto trabalhar. A gente deve estar achando esse equilíbrio, né, Midori? Sim, né? A gente deve E, pois estar é, como eu digo, buscando né? esse Minha equilíbrio. cara é japonesa, mas as pessoas me aceitam. Né? O documento está escrito brasileira naturalizada, então só brasileira, né? Mas assim, o fato de ter diferente porque o Brasil, né, foi crescendo assim, né? Foi colonizado Sim, pelos vários povos, sim, sim, né? sim. Ai, muito obrigado, Midori. Nossa, Eu uma espero que tenha conversa. lhe ajudado em alguma coisa, né? Mas é assim, a diferença que eu digo, né, do povo imigrante japonês para o pessoal do Sul é que nós temos 21 anos depois, Sim, né? Então, por exemplo, quando eu estava no Rio, eu fui para a festa japonesa eu esqueci o nome da cidade, lá para Niterói, que assim, Macaé, talvez? a cole... Oi? Macaé, talvez não. Eu não sei se tem a ver com o Bom, nome Sapucaia, assim, nome. Era tá, uma colônia japonesa. tá. Tá? Aí tinha uma menina que fazia arquitetura, tá? Aí eu conheci. Eu fui lá, entendeu? Mas o que eu senti de diferença, né? Que os pais dessa colega que estava fazendo graduação no fundão falavam português. Sim, Que a minha mãe, né, não sabia falar português porque mora em Tomiaçu, né? Não teve necessidade de aprender a falar português fluentemente. Então, eu sentia essa diferença. Então, quando eu via a mãe da colega, eu falava em japonês, porque saía japonês, naturalmente. sim, Porque a minha mãe, né, e o pessoal daqui do norte fala a maioria japoneses. sim, Então tem o fato de ter diferença de uma geração, né? Então eu senti esse negócio no Rio de Janeiro, sim, sim, sim. né? Porque eu falo português porque aprendi. Então para minha filha eu falar português é normal, né? Mas eu ver minha tia, minha mãe que faleceu já falar português era difícil. Sim. Porque ainda, né? Mas aí essa uma geração diferente no Sul, né? Eu participei e achei que é assim mesmo, É diferente, né? O que que faz né? 20 anos, né? São 21 anos, 21 anos de diferença né? faz uma geração inteira, né? E aí, quando puder, você vem aqui para o Pará, a minha casa está à disposição para você sentir de perto. Eu Nossa, lhe levo lá para Tomiaçu, vai ser um prazer, vai ser um não é? prazer. Sim, com certeza. É longe, não é tão longe. Não, não é tão longe, não. Hoje em dia, um avião, eu acho que um avião do Isso. Rio É para sempre fazer escala em algum lugar. para Para Pará chegar deve em ser umas Belém, faz escala. 4, 5 É, horas no máximo. porque ele fazia escalão em Brasília, em São Paulo, até Belo Horizonte, fez a escala da última vez que viajei.
Tem Sim. umas escalas, mas Sim. de ônibus era 72 horas, né? Olha. Hoje também eu acho que já diminui, porque a estrada já melhorou, né? Eu Sim, estou falando de 72 horas na época que eu era aluna de mestrado, que eu sim. viajava para Rio de Janeiro e vice-versa. Ai, Bem, Pedro, eu obrigado, espero, se Midori. tiver alguma coisa, mas eu espero que sirva para alguma coisa a minha experiência. Nossa, mas para muito. Foi muito bom te ouvir. Eu Tá. agradeço muito, muito, E muito a tempo. Mica, a Mica me perguntou, e aí, Pedro falou com você? Eu disse, sim, hoje está marcada a entrevista. Aí está, que legal. Que bom, foi um prazer muito No grande. dia que eu for para o Rio, também vou lhe procurar. Sim, daí vai ter acabado essa pandemia e a gente Espero vai sair se para abraçar. ver uma tarde, né? Isso. Que ótimo. O futuro ainda, né, nos pertence, né? É enorme, enorme. Bom, é enorme, Vamos viver É sim, bastante ainda. é sim. Obrigado, Midori. Nada, Foi um e prazer muito espero que tenha grande para mim. lhe ajudado em alguma coisa. Muito, Precisando estar aqui. muito, muito. A Se gente. você quiser algumas fotos do Eu passado, quero sim, tá, quero eu vou sim. lhe mandar o que tiver. Eu anexo a esse vídeo, se você me permitir, eu anexo a esse vídeo Tem? para ilustrar. Ah, sim, tem. Tem algumas fotos que já faz parte da história, né? Que Sim, tem sim. livros, aí eu acho que se eu tirar, eu dou referência, né? Legal. Essa foto. Tem uma foto que ficou assim, como lá do japonês, que é o pessoal colhendo café, Sim, no cesto jogando, né? sim. Tem uma foto que ficou marca registrada na imigração japonesa na Amazônia, pessoal colhendo pimenta do reino, sabe? Tem Olha, as estacas e o pessoal colhendo. Aquela foto você vê em tudo quanto é revista. Então, eu sei, acho que se você usar e colocando a bibliografia, né, de referência, acho que não vai ter problema. eu quero. Eu vejo qualquer coisa, eu lhe mando. Tá bom. Muito, muito Arigato. obrigado. Muito obrigado, Midori, muito mesmo. Ah, Até a tchau. próxima. Arigato. Tchau. Tchau.